Então, vamos lá, minha querida. Qual que é a sua dúvida? Então, eu tenho dúvidas sobre arquétipos. Eu até lendo as apostilas eu entendi, mas eu queria mais detalhes. Ficou várias dúvidas para mim. Tá. O arquétipo, no meu ponto de vista, é a visão e a premissa teórica da escola da psicologia analítica mais importante do Jung. Porque o arquétipo é assim. O arquétipo são modelos de comportamento que já são moldados desde a formação do sistema nervoso. Então, Jung, ele diz que nós, quando saímos de fábrica, já temos várias programações de modelos de personalidade. E ao desenvolver a nossa persona, ou o nosso self, a gente assume o modelo. Por exemplo, o arquétipo da fêmea. Você assume quando deu à luz. De superproteção da prole. Já teve filho, né? Tem. De superproteção da prole, Lembra como que era o seu comportamento? Que era muito voltado à cria. Aquilo é um arquétipo. E é tão interessante que quando você pega um pai que por alguma necessidade especial ele tem que interagir mais do que o normal com o bebê recém-nascido, então vou te contar o que eu já presenciei, o arquétipo de fêmea numa pessoa do sexo masculino, tá? É um rapaz que é da família da minha esposa, ele é bem grandão, bem fortão. Ele carrega pneu, que é o ramo dele e tal. Então, ele é bem forte, ele tem um desenvolvimento corporal muito grande. E ele teve um bebezinho, nossa, era muito pequenininho perto dele. E nos primeiros dias de vida, ele teve que auxiliar na amamentação, que era por fórmula. Que a mãe não estava conseguindo amamentar direito. Uhum. Ela estava com dores e tal, ele tinha que pegar aquele bebezinho e dar mamar. Aí você imagina um cara gigante, com uma mão enorme. Aí, quando eu observei dando mamar, ele estava com a fralda no ombro, de perna cruzada e parecendo uma bichona dando mamar. Então, aquele modelo inconsciente de mãe, ele traz para ele. Entendi. Comprovação arquetípica, por exemplo. Vamos falar diferente. Isso está ligado ao inconsciente coletivo, que o Jung diz que todos nós temos. Aí você vai dizer assim, mas o Skinner sempre fala o seguinte, que todos os comportamentos são relacionados a crenças, estímulos e reforços, positivos e negativos. A gente só faz aquilo que a gente vê. Essa afirmação é errada. E qual é a prova disso? Se você pegar um adolescente ou um adulto portador de uma deficiência mental grave, sem ninguém ensinar, ele aprende um mecanismo de masturbação. Sem ninguém ensinar. Entendi. Então, aquele é um modelo que já está pronto. Sim. Já é uma necessidade fisiológica. Um deficiente mental, cego, com deficiência grave, vem uma música, ele dança, ele tem passos de dança, e ele nunca viu. Então, a dança está no inconsciente coletivo. Como que o Jung teve um insight, né? A ideia do eureka,
sobre inconsciente coletivo. Ele era psiquiatra e, conversando com os internos do hospital no qual ele trabalhava, o interno falou assim: doutor, aquele sol é muito louco, né? Aí o Jung chegou perto dele e falou assim: muito louco mesmo. O que você está vendo ali? O senhor não está vendo o tamanho do pênis do sol? É gigantesco. Aí o Jung gostava de estudar de muitos assuntos. Aí ele lembrou que dentro da mitologia, mitologia grega, tinha uma figura mitológica que era um sol com pênis. Aí ele foi lá, buscou o livro, achou a ilustração e mostrou para o rapaz. Olha, esse aqui igualzinho que eu vejo lá. Outra coisa que prova o inconsciente coletivo, tem uma técnica da... Puta, meu cunhado falou o nome ontem, eu não vou lembrar agora. Tem um cunhado fazendo pós em medicina tradicional chinesa. Ele aprendeu uma técnica que é uma que você passa na pele da pessoa, ela arranha e começa a verter sangue, assim. Faz parte da MTC. E aí eu lembrei que eu tinha visto um documentário que as aldeias mais primitivas do Xingu, eles faziam isso ou com pedras de beira de rio, ou com a arcada dentária da piranha. Então, como que um índio Xingu, que nunca teve contato com médico chinês, pode ter tido o mesmo insight, a mesma ideia? Então, a gente chega a uma conclusão que quem acredita em Deus fica mais fácil, que o ser humano, ele acessa o conhecimento que já vem. Entende? Então, isso é o inconsciente coletivo que, de uma certa forma, programa o arquétipo. Então, por exemplo, quando você vê uma mulher que ela ela é muito proativa, normalmente ela casa com um homem mais bundão. Entendi. Sabe, aquelas mulheres que têm bastante proatividade e tal, ela casa com um homem mais paradão. Porque ela tem um arquétipo masculino. E ela busca um homem que não é que ele seja afeminado, mas ele tem um arquétipo que o Jung chama do ânimo para o arquétipo masculino e ânima para o arquétipo feminino. Aí tem o arquétipo do herói, que é o modelo de herói, que o Bolsonaro é o arquétipo do herói. Por isso que ele mobiliza tantas pessoas, por ele ter, por exemplo, essa coisa de querer lutar pela liberdade do brasileiro, lutar pela família, lutar pelo conservadorismo, contra a ameaça da família. Então, as pessoas querem um herói. Todo mundo quer um herói. Então, por exemplo, Ayrton Senna era o arquétipo do herói. Mas o Senna, ele preencheu como que eu posso dizer, a carência do herói brasileiro, mas ele não era um herói da mesma forma que a gente pode dizer de um policial, tipo o delegado da Cunha, que é um youtuber, tem outro, Gabriel Monteiro. A gente precisa do herói. Então, a mitologia grega tem os seus heróis. Na literatura do mundo inteiro tem os seus heróis. E é muito interessante que, quando você pega uma obra literária de um autor e pega de outro que nunca teve contato, os mais antigos, você vê que as estruturas arquetípicas estão ali na obra. Entendi, eu vejo isso. Então, isso é arquétipo. Mas, por exemplo, assim, eu comecei a me interessar muito por esse assunto, porque esses dias eu estava vendo uma dessas mulheres que tem uma acessão grande na internet, tipo uma blogueira, vamos dizer assim. E ela dizendo, então, que ela sabia quem era a persona dela
e que ela procurava o arquétipo ideal para que alcançasse a persona dela. Então, assim, essa pessoa, que é a blogueira, no caso, ela, então, entende qual é o arquétipo que ela vai refletir para a pessoa que está assistindo ela, é isso? A utilização do conhecimento da psicologia analítica favorece muito as pessoas que trabalham com linguagem, né? Porque, por exemplo, você vai numa loja, a linguagem visual, né? Aham. Comunicação visual. Quando você faz um logotipo de coisas pontiagudas, reflete agressividade para o cérebro. Por quê? Você tem uma lança, você tem uma faca. Então, você vê que a maquiagem do Coringa, nos olhos ali, é tudo pontiagudo. Isso. Quando você dá uma cena de violência para uma pessoa e manda ela escolher uma figura geométrica básica entre triângulo, quadrado, retângulo e círculo, ela escolhe o triângulo, porque é pontiagudo, que tem uma relação no inconsciente coletivo de agressão. Quando você coloca um círculo, é uma sensação de segurança e proteção. Então, o logotipo de uma empresa que quer vender uma imagem de segurança, ele faz arredondado, as formas. Então, dentro da neuromarketing, é estudado esses conceitos dos arquétipos. Então, Isso, por é exemplo, isso que eu percebi. então, dentro da comunicação, você pode usar, porque ela, de uma certa forma, ela está trabalhando com a linguagem inconsciente para poder fazer uma persuasão para que as pessoas acreditem nela, sigam ela, sejam Exatamente. influenciadas por ela. Então, ela vai estudar os modelos arquetípicos para poder se comunicar melhor. Isso vai funcionar. Mas aí, o André, por exemplo, se eu for fazer isso, eu sei que tem vários arquétipos, não é? Todos Com, nós temos milhões. Para você ter exatamente. uma ideia, uma mente humana é capaz de assumir até 23 personalidades diferentes. Você pode Hum, ser 23 pessoas ao mesmo tempo, entendi. de forma consciente ou inconsciente. Diz patologia que gera múltiplas personalidades. Até lesão cerebral por acidente pode gerar isso. Entendi, entendi. E Então, nessas novas personalidades, você ativa outros arquétipos, entende? entendi. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu vou dar uma palestra. Como que eu vou saber qual é o arquétipo que vai fazer com que essa pessoa me ouça? Não tem jeito, tem. Não, eu entendi o que você falou, mas não é bem assim, tá? Favorece o conhecimento dos arquétipos para determinados assuntos. Por exemplo, você vai fazer uma palestra sobre o quê, por exemplo? Dá uma ideia. Dá uma Ó, ideia de tema. eu vou fazer uma palestra numa escola, e é um exemplo. E eu vou falar sobre. Por exemplo, eu vou falar sobre essa dificuldade hoje no aprendizado que nós estamos tendo, que as crianças não estão indo para a escola, elas têm muita distração em casa, internet, um monte de coisa, então as crianças não estão se interessando pela escola. Ou, agora eu falei para professoras, vamos supor, mas se eu for falar também num campo religioso, eu quero dizer da dificuldade que as pessoas têm hoje de acreditar em Deus. Então, nesse campo religioso, é um complicador violento, porque qual é o arquétipo de Jesus Cristo? Não sei. De herói? É, ele não veio para salvar a gente na Terra. Sim, sim. Só que o herói, ele pode ser carrasco? Não.
você já percebeu que algumas igrejas, para influenciar, ao invés de influenciar pelo exemplo de amor, de coragem, de Cristo, eles influenciam pelo medo da punição de Deus? Sim, sim, É isso que afasta as pessoas da igreja. exatamente, é. Então tem que resgatar, eu acho que você tem que resgatar o arquétipo seu de mãe para falar como Maria falaria sobre o filho dela. Entendi, entendi, E uma entendi. das coisas que eu critico as doutrinas evangélicas é esse distanciamento de Maria. Entendi, entendi. Eu acho que Maria deveria ser muito mais próxima da gente, às vezes, do que o próprio filho dela. Porque quando você quer dar um exemplo, você vai dar um exemplo carnal. Maria era carnal. Uhum, A mãe. É muito mais fácil você falar como mãe do que falar como Espírito Santo. entendi, Porque você entendi. assume o papel de mãe. Então, Por como Maria falaria sobre o próprio filho dela, sobre o exemplo, sobre a Entendi, missão do filho dela na Terra? entendi, entendi, entendi. Porque realmente, quando você usa esse arquétipo de mãe, você é acolhedora, você passa segurança, você passa tudo aquilo que a pessoa está procurando de uma certa forma. Então, Agora eu o entendi. erro na comunicação das igrejas, a gente tem que entender que a igreja ela sofre um problema grave. Que a igreja ela lida diretamente com poder, status e dinheiro. Então, uma pessoa influenciadora no campo religioso, ela passa a ter muito poder. Ela passa, pela mão dela, dependendo da proporção, passa-se muito dinheiro pela mão dela. Entendi. E muito status, porque você é tido como alguém muito especial perante uma certa comunidade. Entendi. Quando Cristo foi indagado, não lembro se foi por Pedro, mas você deve lembrar melhor que eu, quando foi indagado assim, por que que a gente não vai construir uma igreja? Aí ele explica que não é uma edificação que atrai a gente com Deus. Então, Cristo ele não veio trazer esse modelo que as igrejas Sim. trazem. Então, se você for ver mesmo, todo dogma de igreja vai contra o cristianismo. Porque ela acaba sendo estruturada em cima de dinheiro, edificação, poder. E quando o inconsciente da pessoa começa, ela tem o modelo do herói. Então, se ela tiver uma comunicação sobre Cristo como herói, e quem vai ser interlocutor, tem uma Maria falando, ela sente bem porque ela conhece a comunicação de mãe e de herói. Agora, se o comunicador dessa igreja colocar como julgador e punitivo, ela vai ficar com medo e não vai sentir um bem-estar que ela precisa ter. Não, eu concordo plenamente com você. Entendeu? Porque eu já falo assim que fora da igreja nós já somos muito punidos por muitas coisas. E quando você entra numa comunidade, se você também ali recebe punição, não tem por que você ficar ali. Você pode ficar... Julgamento, cancelamento. Exatamente. No momento que um pastor não aceita um ser humano por uma outra opção, muitas das vezes aquela opção sexual, quando se trata da disforia de gênero, aquilo pode ser uma patologia, uma esquizofrenia.
né? É que hoje é um tabu falar sobre isso, mas tudo bem. Quando você não aceita aquela pessoa, não acolhe aquela pessoa, porque a maioria dos pastores falam assim, a Igreja Católica é melhor nesse quesito, porque 90% dos padres são gays. É. Então, eles lidam bem com outros gays, né? Mas 90% dos pastores são héteros, conservadores e reguladores. Então, eles, ao invés de ter aqueles passar a ideia da palavra do herói, da salvação, ele traz a ideia da punição, que ele tem o poder sobre os membros da igreja, e eles cometem muitas vezes preconceito dentro da igreja. Entendi. Então, a igreja hoje, para ela dar certo, hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. É. Porque ou você adequa a linguagem da atualidade, ou você se atualiza nessa civilização péssima que nós estamos vivendo, não é boa, ou você não tem mais como atrair. Você vai atrair aqueles miseráveis, porque quando você atrai um centro de miseráveis, eu digo miserável, o que que é? É a pessoa que tem um desenvolvimento espiritual péssimo, que já matou, já criminalizou sua vida. Aí ele é um miserável, espiritualmente falando, aí ele está lá na bacia das almas, estendendo a mão assim, ó. Aí vem alguém da igreja e puxa. Só que é um ambiente que, se reunir só essas pessoas, uma pessoa que não está vivendo aquilo, ela não se vai sentir bem. Porque Sim, existe uma energia psíquica ali, muito sim, negativa. exatamente. Então, por exemplo, eu vejo a Igreja Universal. O currículo dos pastores é capivara, É. é prontuário criminal. Ah, o cara foi assassino, estuprador, matador, traficante, Comando Vermelho, PCC. Agora ele se converteu, é pastor da Universal, aleluia, é o cara que mais faz sucesso. Porra, não dá, né? Porque qual é o exemplo que a gente tem? Concordo com você plenamente. Porque, por exemplo, se fosse para a gente ter esse exemplo, Cristo ia ser Deus ia modificar um cara que era ladrão, assassino, bandido, aí Deus ia modificar esse cara para ele salvar a gente. Aí tudo bem. Mas não, ele pôs uma pessoa para vir de uma virgem, num colo santificado, Sim. um cara que não teve vida para não cometer erros, que ele viveu uma vida de santidade. Então, aquela pessoa boa, tem um pai de um amigo meu, que ele está com 72 anos, ele teve que mudar para o Havaí para ter uma igreja. Porque aqui ele era muito babacão, ele... Mas qual que é a história do Newton? A história dele foi assim, ele era um nerd que estudou, ia para a igreja, teve uma única mulher, nunca traiu ela, e sempre trabalhou e criou os filhos dele. Esse cara não tem apelo comercial nenhum para ser Entendi, pastor. entendi. Muito triste isso, né? Muito triste. Pelo amor de Você Deus. precisa ter uma ficha criminal para você poder ter fiel na tua igreja. Pois é. E aí eu vejo assim, ele não tem pegada, né? O pastor não tem pegada. É óbvio, né, que o ex-estelionatário, ele está acostumado a enganar pessoas, Sim, ele vai ter uma oratória muito melhor que aquele pastor nerd, bobão, que era o Newton. Mas e o exemplo da vida do Newton, que ele podia pregar? Um cara exatamente. que nunca mijou fora do pinico. É. Mas isso não interessa para a igreja. Muito triste isso, muito, muito. Eu vejo assim como você. Eu acho que hoje em dia é muito difícil você ter uma igreja, uma comunidade. Eu falo, o André, que assim, eu tenho muita sorte aqui onde eu moro, porque a igreja onde eu vou e o pastor que eu congrego,
é um homem muito diferente disso tudo que a gente está falando aí, sabe? Ele parece esse pastor aí que teve que mudar lá. É um homem muito tranquilo, ele nunca, não existe na boca dele essa palavra de punição, de não pode, eu não deixo, você vai ser castigado, não existe isso. Entendeu? Eu já vi assim cada BO lá na igreja e ele lida com a maior tranquilidade, não fica exaurido e não põe as pessoas também de uma forma que vai contaminando as pessoas. Não, ele é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Mas eu sei que isso é raro, eu sei que isso é muito difícil, muito raro, porque eu já conheço, aqui mesmo na cidade, tem outros pastores que são totalmente diferentes. Mas eu creio que hoje, o que nós, como estudantes da psicanálise, e também, no meu caso, além de estudante da psicanálise, sou uma pessoa que acredita em Jesus, eu quero, pelo menos, fazer a minha parte de conseguir mostrar esse lado mãe, esse lado acolhedor, esse lado de cuidado com as pessoas, unindo isso ao trabalhar e ao cuidado da mente dessa pessoa, entendeu? Das emoções dela, como que eu posso... Porque quando você faz uma palestra, você está fazendo ali, entre aspas, um trabalho de, vamos colocar assim, de terapia em grupo, né? Exatamente. E agora, quando você levar para a individualidade, aí o ideal é mudar a chave. Sair do alter ego, né, do seu superego, que é você mesmo, e ir para o alter ego da psicanalista, porque aí você já tem que se isolar um pouco de várias crenças para você poder analisar melhor. Entendi. Você tem que sair, sabe? Você tem que ter um alter ego, você tem que ter uma outra personalidade, uma outra pessoa. Eu não tinha pensado nisso, eu não sabia disso. Mas tem que ser. Porque senão a análise ela fica contaminada por preconceitos. Entendi, concordo com você. Agora, me pergunto se isso é fácil. Não é. Eu, por exemplo, a minha irmã fica puta da vida que eu falo isso para meus alunos, né? Mas eu não sou um bom terapeuta, mas sou um excelente analista de data. Porque como terapeuta, eu falho no sentido de que eu não consigo segurar a minha língua por muito tempo. De que forma? Vamos supor, estou lá conversando com uma pessoa, aí ela está se relacionando com um cara, né, que ela teve 2 filhos na primeira relação e 2 filhos na segunda. Aí o filho do primeiro casamento, da primeira união dela, tem 8 anos e está peitando muito o padrasto, porque ganhou um irmãozinho, está com ciúme, aquela coisa toda. Aí o padrasto falou assim, ó, para de pular na cama que vai cair o controle. E o menino, por birra, continuou pulando. Aí o controle, plá, despencou e quebrou. Aí o cara deu um soco na barriga do menino. Aí ela falou assim, nossa, eu não posso perder meu casamento por causa de birra de criança. Ele tem que obedecer o pai dele, o padrasto. Mas eu disse assim, mas e esse soco? Foi muito forte? Ai, foi muito forte. Eu briguei com meu marido, mas sabe como que é, né? Cabeça quente. Cara, ela estava racionalizando o comportamento de um adulto que enfia um soco numa criança de 8 anos. Eu bato no meu filho, dou tapa na bunda, dou beliscão, dou tranco nele. Sim. Mas um soco para ficar marca. Já puxei a orelha do meu filho, já dei tranco nele, não faz assim. A gente faz, isso aí é normal fazer. Que não é totalmente certo, mas a gente faz. Aí a outra falou assim, um dia para mim, ai, meu filho tá com um chicote no quarto e ele fica toda hora pegando o chicote e batendo. Eu falei, mas chicote?
Criança é fogo. Até falei para ele não usar chicote, bater com cinta. Aí eu não consigo aceitar certas coisas. Mas eu concordo com você, não dá, hein? Então, Não dá mas para aí o que ficar calado. acontece? O terapeuta, ele não pode assumir o superego dele de dar opinião. Falar, oh, você tá louco? Porque vai quebrar a aliança Ah, terapêutica ali na não hora. pode, não. Não, quebra a aliança, a pessoa para de fazer terapia. Ah, é? Ela para imediatamente, para. Só que para mim poder fazer isso, por uma questão de sobrevivência, vamos supor, se eu tivesse dependendo disso para viver, eu, lógico, tenho controle emocional, eu vou travar. Só que eu tenho que gerar uma energia ali de, não, fica quieto, não fala nada, não dá sua opinião. Isso gera um desconforto. E que hoje, graças a Deus, eu não preciso passar. Porque se é um aluno que faz isso, que fala isso, automaticamente eu já não quero ir nem na sociedade. Se racionalizar Concordo. que. Porque daí eu não sou obrigado a aceitar desvio de caráter, desvio de moral, comportamento errado. Eu digo, olha, você tá louco, você tá. Por uma coisa muito menor, já falei para um cara, e ele saiu da sociedade, ele quis denegrir a imagem e tal. Que foi assim, ele estava contando do que ele estava sofrendo com abandono, mas aí eu falei, mas você não me fala sobre o seu primeiro casamento. Ah, o primeiro casamento ele não tem contato com nenhuma filha, não tem contato com nenhum neto, nem conhece, mas ele quis pôr uma pedra sobre isso. Olha, uma coisa é o cara não se dar bem com uma mulher, mas tem a ver os filhos. Aí, pô, ele era análise didática. Eu falei, mas o que as suas filhas têm a ver com o seu problema com a primeira esposa? Ah, não, só de olhar para ele já me causava muito mal-estar. Falei, cara, isso é um problema de caráter seu. Não, mas como você pode julgar meu caráter? Eu posso julgar o seu caráter. Você não está satisfeito com o julgamento? Não. Falei, então, pega seu dinheiro de volta e vai procurar outro lugar para você fazer análise didática. Tá certo, eu concordo. Não, Tem coisas que teoricamente, não na dá para terapia você não aceitar, pode André. fazer isso. Tem Oi? coisas que não dá para aceitar. Então, mas aí a gente tem que conhecer os nossos limites e não reagir. E aí, quando inventar qualquer desculpa, o telefone tocou, alguma coisa assim, quando sai alguma coisa assim, e online é fácil, porque eu faço assim, ó. Ih, minha câmera acho que parou de funcionar. Aí eu falo, olha, minha câmera está com problema, eu vou ter que remarcar, entendeu? Sai Aham, fora e não marco mais. Se for indicação, alguma coisa. entendi. André, olha, já que nós estamos falando desses assuntos, eu tenho conversado muito com uma grande amiga minha. Na verdade, ela não é minha amiga. Ela acabou se envolvendo comigo porque ela me contou a história uma vez e eu fiquei com pena, acabei aconselhando. Só que agora eu estou numa situação muito parecida com a sua. Nessas questões aí, parece que eu não quero mais cuidar dessa situação. Ela é uma mãe solteira, ela tem uma criança de 9 anos e ela tá procurando um casamento, ela quer fazer uma família de novo, ela quer ter uma família. Só que aí, André, o que eu vejo quando ela vem conversar comigo? Ela está procurando um casamento, ela está procurando uma família, só que essa menina tem se relacionado a cada 15 dias com uma pessoa diferente. E aí não dá certo, e ela fala que não entende por que não dá certo. Para mim, é que ela não se valoriza, ela não se coloca nessa questão de, olha, eu quero uma família. Não, eu Mas acho aí que vamos lá, vamos analisar a sua relação com ela. Se ela te procurou para um aconselhamento religioso, aí você pode perfeitamente falar, porque dentro da doutrina do cristianismo, ela não pode ter uma vida promíscua. mas sim, tá. Mas e se eu não for ver esse lado como religioso?
se eu olhar para a personalidade dela? Então, eu não tenho tanto problema com esse tipo de comportamento, porque esse comportamento eu até encaro como uma possível, não falta de caráter, mas sim um desespero, uma compulsão, Exatamente. uma Aí, promiscuidade. Então, eu consigo encarar de uma forma mais tranquila. Aí, a forma de conduzir a sessão é tirar dados da crença dela a partir do raciocínio dela. É o tal do questionamento socrático. Por exemplo, quando ela fala assim, eu preciso conseguir uma pessoa, fala assim, quem que você conhece, dando um exemplo, quem você conhece que tem uma relação boa? Ela pode até falar assim, você com seu marido. entendi. Quantos namorados? Quando eu encontrei meu marido, você sabe como foi? Aí eu pergunto para você, me conta a história, como que você conheceu seu marido? Eu? Fala, Entendi. Aí eu peço para ela me contar ou eu conto para Não, ela? você conta para mim agora. Como é que você conheceu seu marido? Tá. Olha, eu estava numa festa de aniversário com os meus pais, porque eu casei muito nova, eu casei com 16 anos, então nisso eu tinha 15 anos. Eu estava numa festa de aniversário com meus pais e ele também estava na festa. E eu fui conversar com meu pai e vi que ele estava ali do lado. E aí, naquela conversa ali entre ele, o meu pai e eu, ele falou assim para mim: passa seu número de telefone que eu quero te convidar para tomar um sorvete amanhã. Nisso, eu passei o meu número de telefone e ele me convidou no outro dia. Eu não pude, eu tinha trabalho de escola, isso acabou ficando para mais daí uns 15 dias. Mas nesses 15 dias ele me ligava: olha, vamos marcar hoje, vamos marcar tal dia, até que a gente marcou. E depois a gente ainda demorou muito para namorar, entendeu? E a gente foi conversando, eu fui conhecendo para saber se realmente eu queria namorar, até que a gente começou a namorar e foi na época assim um namoro muito formal, vamos dizer assim, porque eu sou filha única e os meus pais eram muito tradicionais. Então, assim, eu não saía com ele sozinha de carro, ele podia vir na minha casa, mas eu não podia Que sair ano que foi sozinha. isso? Hã? Qual ano, mais ou menos? Isso foi em 79. Eu tinha 9 anos. Exatamente. E aí, Fusquinha, Brasília, Variant. exato. Aham. E Puta, que aí, gostoso, hein? pois é, e quando foi. Aí a gente namorou 9 meses, ficamos noivo e casamos 6 meses depois. Que inveja que ela vai ficar se ela ouvir essa história, né? Então, mas você percebe que quando ela for contar uma história de um relacionamento que ela julga que deu certo, não foi uma procura, foi um acaso, foi um encontro. Essas É, coisas a gente não pode programar, você tem que fazer partir dela. Você percebe, perguntando para ela, você percebe que as coisas a gente não corre atrás, elas acontecem, que a gente tem que pensar quais eram as prioridades, quais eram as suas prioridades na época. Era uma na é, menina que estudava, exato, então você não estava focada. A Não, menina não. Maria não estava nem pensando em namoro. Se bobear o primeiro beijo nessa idade, acho que até moja deve ter tido, né? Na verdade, eu nem Nem era uma pensava. criança, não era nem um adolescente sexualizado ainda, entendeu? Não, Então você vê, começou como uma amizade, como uma, entre aspas, brincadeira, aí passou por uma outra fase, foi avançando. Só que hoje em dia não tem mais isso, né? não. Já começa a menina, primeiro encontro, boquete. É, Não rolar um boquete, o menino não sai mais. é. E aí, como é que faz? Olha, eu não sei. Como que, porque assim, ó, por exemplo, essa menina que ela já tem um filho, como é que você diz para ela, olha, você vai
encontrar uma pessoa e era melhor você conhecer primeiro para saber se realmente é a pessoa que você quer, para depois você ir para a cama com esse cara. Mas isso ele não vai aceitar. Então, ela tem que entender que o modelo cognitivo dos homens, eles ainda têm uma ideia formada, que os homens falam que não tem nada a ver transar no primeiro encontro, porque eles querem transar, né? Lógico, mas que tem, tem. O próprio homem julga isso. Ó, pra você ter uma ideia, quantos e quantos caras de pouca idade já vieram com o seguinte discurso. Ah, eu fiquei meio assim, porque já no primeiro dia ela quis transar. O próprio cara fica com esse discurso. Entendi. Porque, mas isso daí é atrasado. Atrasado como? Se uma relação sexual provoca risco. Quando isso vai ficar fora de moda? Nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de risco, de Sim, saúde. sim. E de emocional também, não é, André? Porque não. Emocional pode ser que não, porque pode ser que a menina com 16 anos, ela já. Vou até dar uma pausa aqui na nossa gravação, peraí. Então, André, quando eu falo para você que podia ser que às vezes mexeu na parte emocional, quando essa menina vai se envolver com outra pessoa, eu não estou dizendo que ela talvez não saiba quem é, ou assim, ela fica mal porque ele vai fazer alguma coisa com a cabeça dela e tal. Não, eu acho na parte emocional que eu digo, André, é porque ela se relaciona hoje, aí ela gosta dele, e aí amanhã ele não quer mais e ela já fica machucada, daí ela procura outra pessoa para substituir aquela pessoa que não quis, que ela se sentiu desvalorizada, e isso vai fazendo dela uma mulher totalmente desvalorizada. E ela vai se sentindo dessa forma. É isso mesmo? Então, você tem que perguntar para ela, sempre tirando ela do eixo central dela, fazendo assim, ó, bom, esse é o seu comportamento, ok. Mas se você tivesse uma filha e ela tivesse nessa realidade, uma amiga mais nova, qual era o conselho que você daria para essa pessoa? Uma pessoa que tivesse na mesma perspectiva que você, com a mesma característica de comportamento. O que você falaria para essa pessoa? Ela precisa sair dela para analisar ela. Entendi. Entende? Agora eu entendi. Agora tá. Perfeito. Tá, concordo, entendi. Não tinha Você vai ver entendido como até que as agora. coisas vão mudando. Entendi, perfeito. Aí depois você me conta. Te conto, pode deixar. Pode deixar. Tá? Depois tem que Tá mandar bom? um troféu pro seu marido, tá? Tá Melhor bom, marido André. do século. Qualquer dúvida, você me conta aí. Tá bom, André. Obrigado, viu? Beijão, tchau. Tchau, tchau.